esse rol do artigo 23, estado de necessidade, legítima defesa, vamos olhar a lei, né? Exercício regular de um direito e estrito cumprimento do dever legal. É um rol taxativo ou exemplificativo? Está olhando aí o texto da lei. A doutrina absolutamente majoritária diz enfaticamente: este rol é exemplificativo. Mas à vista dele, eu normalmente olho e imagino que você pense, né? Vamos lá, olha pro rol, dá uma olhadinha para a tela. Que mais que pode ser que existe aí? Será que essas 4 figuras já não completam todas as possibilidades de excludente de ilicitude na órbita do direito penal? E a resposta é negativa. Falta uma. Qual seria? E em que condições e que requisitos ela teria para extinguir a punibilidade? Se tem 4 aí, né? A quinta excludente de ilicitude é, para a maioria da doutrina, o consentimento do ofendido. O consentimento do sujeito passivo. Mas, calma, desde que verificadas várias condições, ou desde que presentes inúmeros requisitos, para que o consentimento do ofendido atue como causa de exclusão da ilicitude, vão-se aí muitos requisitos, tá bom? Ele vai atuar como excludente de ilicitude, por exemplo, no crime de dano, artigo 163 do Código Penal. Vamos lá, jogando aqui para você, só para você lembrar do tipo penal. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. A destrói um objeto pertencente a B. Crime de dano. Se o ato foi doloso, crime de dano. Suponha, porém, que B, titular do objeto, tenha dito para o A: pode quebrar, não tô nem aí, nem me importo mais. Quebre mesmo, e suponha que seja algo sincero. E o A vai então e quebra esse objeto, essa coisa. Nesse caso, houve crime? Não. Diante da permissão conferida pela vítima, pelo sujeito passivo, pelo titular do patrimônio, para que ele fosse destruído, para que ele fosse deteriorado. Bom, quais são os requisitos que a gente percebe aqui, né? Por que no crime de dano a gente consegue encaixar o consentimento do ofendido como causa de exclusão da ilicitude? Olha, tem 2 pontos que são fundamentais logo de partida. O consentimento do ofendido só excluirá a ilicitude no âmbito do direito penal se, os 2 pontos de partida, logo de cara, se o bem jurídico for disponível. Aqui era patrimônio, é algo que a pessoa pode dizer: não tem problema, eu disponho, eu abro mão. Então, o bem jurídico tem que ser disponível. E segundo, é preciso que, de acordo com a lei penal, a vítima tenha capacidade jurídica para dispor do bem. Por exemplo, liberdade sexual é um bem jurídico disponível. Eu realizo o ato sexual, você realiza o ato sexual com o parceiro que você escolher, se ambos estiverem de acordo, a hora que quiserem, não é? O que for feito entre 4 paredes, no ambiente privado, entre os parceiros, evidente que não configura ato criminoso. Então, consentimento do ofendido, bem jurídico disponível e a capacidade jurídica para consentir. Agora, se um desses parceiros, a gente sabe bem disso, não é? For menor de 14 anos, ainda que ele consinta, ainda que a moça de, vamos dizer, 13 anos, com o seu namorado de 18 diga: namorado, poxa, já estamos há 1 mês juntos e até agora estamos só de mãos dadas e selinho, tá na hora da gente avançar um pouco. Ela dizendo para ele. Portanto, não há dúvida sobre o consentimento, e eles então realizam alguma carícia de natureza sexual, o que configura perante a linguagem do Código Penal ato libidinoso. Houve o consentimento? Houve, mas nesse caso, para a lei penal, o titular da liberdade sexual, no caso, a moça de 13, tem capacidade jurídica para consentir? Não. O consentimento por ela prestado, de acordo com o critério eleito pelo Código Penal brasileiro, é
irrelevante. É estupro de vulnerável, ainda que ela consinta. Então, por isso, eu friso bem, ó, bem jurídico disponível, ok? E capacidade jurídica para dispor do bem. É o que basta? Não, ainda tem mais um terceiro requisito. Tudo isso depois vai vir no texto, tá bom? Eu já redigi tudo bonitinho para você, tá bom? Depois eu vou te mostrar. Mas eu quero destacar o terceiro requisito, porque olha, com esses dois elementos que foram indicados, o consentimento, ou melhor, o bem jurídico disponível e a capacidade jurídica para dispor, nós já temos o que basta, já temos algo mais do que suficiente para que não haja crime. Agora atenção. Pode ser que não exista crime por dois motivos distintos. Um é o que nos interessa. Quais são os dois motivos distintos? Um, porque o consentimento do ofendido torna a conduta penalmente atípica. É caso de atipicidade. Isso não nos interessa. Não agora, nesse momento da aula, que a gente está estudando ilicitude. Então, uma situação é aquela em que o consentimento do ofendido, presentes os requisitos anteriormente expostos, torna o fato atípico. E a outra, que aqui nos interessa, é ele atuando como excludente de ilicitude. Como distinguir casos em que o consentimento do ofendido funciona como excludente de tipicidade e como excludente de ilicitude? Meu, é muito fácil. É só ler o tipo penal. Existem tipos penais que inserem como elementar a falta de consentimento do titular do bem jurídico, o que a doutrina chama de dissenso, que é o oposto de consentimento, dissenso, o dissenso da vítima. Então, há tipos penais em que o dissenso da vítima funciona como elementar. Eu te mostro o exemplo clássico, vou te mostrar mais. Vamos começar com ele. Artigo 150 do Código Penal. Violação de domicílio. Olha aí. Entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito. Então o que é isso? Isso é, numa das elementares do tipo, consta a exigência de que, para o ato ter natureza criminosa, que o titular do bem jurídico não consinta, não autorize ao dissenso da vítima, como elementar do tipo. Se o titular, no caso do domicílio, autoriza que alguém ingresse no imóvel, obviamente estamos diante de um fato atípico. Então o que nós temos aqui? O consentimento do ofendido atuou como excludente de tipicidade e não de ilicitude. Percebe? Outro caso. Vamos lá para o famoso estupro, artigo 213. Não o vulnerável, o estupro. Leia o tipo penal. Constranger alguém com violência ou grave ameaça, ter conjunção carnal, tarará, libidinoso. Bom, beleza. Esse também é um exemplo que se enquadra na mesma categoria do 150. Professor, mas eu estou olhando aí, eu não estou enxergando o dissenso da vítima. Lá estava escrito, sem o consentimento do morador ou quem de direito. Aí eu não estou lendo. Você não está lendo? Mas está aqui. O que significa constranger? O verbo núcleo do tipo. Constranger aqui é empregado no sentido de obrigar alguém a fazer algo contra a sua vontade. A fazer algo contra a sua vontade. Ou seja, sem o seu consentimento. O dissenso da vítima também é elementar do 213, mas aqui é uma elementar implícita. Não é? Implícita no verbo constranger. Então, se duas pessoas maiores e capazes conceitem com a prática do ato libidinoso, isso é fato atípico, evidente que não se enquadra no 213, no crime de estupro. Então vamos agora sintetizar tudo isso que expusemos. Vamos lá. Primeiro, a natureza do rol. Vamos aumentar aqui, né? Deixar maiorzinho para você. Lógico. Enxergar melhor. Pronto. Natureza do rol exemplificativo. Além delas, há o consentimento do ofendido, conforme nós destacamos. O consentimento do ofendido, da vítima, do sujeito passivo, exclui o crime. Aqui, ó, você está vendo? Estou falando de exclui o crime.
sem dizer por que exclui. Quando, 1, o bem jurídico for disponível e 2, o ofendido possuir capacidade jurídica para dispor desse bem. Pronto. São aqueles dois requisitos que a gente já apresentou de cara. Sem esses dois, o ato é criminoso. Bom, mas aí, aquilo que nós ao final destacamos. Qual será, porém, a natureza jurídica do consentimento do ofendido como causa de exclusão do crime? Exclui o crime por quê? Depende. Depende do tipo penal. Se no tipo penal tiver o dissenso da vítima, expresso implicitamente, quando ela consente, falta elementar. Se falta elementar, o fato é atípico. Se o tipo penal não contiver o dissenso entre as suas elementares, como aquele exemplo inicial, dano, 163, ele não tem o dissenso como elementar. Não tendo o dissenso como elementar e presentes os requisitos anteriores, pronto, fechou, exclusão da ilicitude. Vamos dar uma olhada no texto? Ó. Depende. Se o dissenso da vítima for elementar do tipo, o consentimento funcionará como excludente de tipicidade. Se o dissenso não for elementar do tipo, atuará como excludente de ilicitude. Exemplo, dano, artigo 163 do Código